Olá, a paz do Senhor Jesus aos alunos da Escola Bíblica Dominical, bem como também os professores que atuam aí nas suas igrejas ministrando a aula da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Marco e nós estamos aqui com a última lição do trimestre, a lição de número 13. Hoje falaremos da igreja de a Assembleia, né? A Igreja de Jerusalém. Foi um grande concílio que ocorreu ali para tratar de assuntos doutrinários. Amém, irmãos? Então, eu sempre recomendo, né, aos alunos que, ao assistir esta aula, é muito importante você acompanhar esta aula com a sua Bíblia, para que você venha acompanhar os textos bíblicos que são expostos aqui, também com a sua revista, sempre com um caderno e uma caneta para fazer as suas anotações. Vamos começar? Aqui está. Nós vamos falar então da lição 13, a Assembleia de Jerusalém. Aqui na introdução, veremos como a igreja agiu para resolver seus conflitos de natureza doutrinária. Os líderes se reuniram em Jerusalém para buscar uma solução sobre os gentios convertidos, se os gentios convertidos deveriam guardar a lei, especificamente a da circuncisão. Amém, irmãos? Então, é bom colocar aqui para os irmãos que esta questão doutrinária, né, a questão doutrinária é objeto de discussão no Concílio de Jerusalém, que teve seu início ali na igreja de Antioquia. Nós estudamos na aula passada que um grupo de irmãos se dirigiram para Antioquia, que era um povo de fala grega, né? Um povo que não tinham costumes judaicos, e esse grupo de irmãos, eles pregam a palavra de Deus ali, amém? Muitas pessoas começam a se converter ao Evangelho de Cristo, e a igreja de Jerusalém, quando soube que o trabalho na igreja de Antioquia estava crescendo, mandaram para lá Barnabé e Paulo para doutrinar esta igreja. Amém, irmãos? Então eles ficaram ali num período de 1 ano trazendo as doutrinas básicas da palavra de Deus. Ocorre que nesse dado momento surge um grupo de judaizantes que vão dizer para esses gentios que estavam se convertendo ao Evangelho, dizendo a eles que eles precisavam circuncidar-se e guardar a lei de Moisés, e que se ele não fizesse isso, se eles não agissem assim, não fizessem isso, eles de maneira alguma poderiam ser salvos. Amém, irmãos? Então, ali na igreja de Antioquia, quando Paulo e Barnabé souberam dessa questão, o texto vai dizer então que eles repreenderam duramente esse grupo de irmãos. Amém? E eles vão fazer ali um relatório para levar esta causa para a igreja de Jerusalém. Amém? Então foi ali na Antioquia que deu início a essa questão doutrinária. Ficou claro, irmãos? Então, Paulo e Barnabé apresentaram à igreja de Antioquia um relatório sobre a primeira viagem missionária que havia realizado. Bom, vamos lá então. O relatório deixa implícito que a salvação dos gentios ocorreu inteiramente pela graça de Deus, sem que nenhuma exigência da lei, como a circuncisão, fosse imposta por eles. Então, eles vão dizer nesse relatório, que vão apresentar à igreja de Jerusalém, que
os gentios que receberam ali a palavra, receberam ali o Espírito Santo, receberam pela graça de Deus. Que tanto os judeus como os gentios são salvos pela graça de Deus por meio da fé. Amém, irmãos? Que maravilha, né? Prosseguindo aí, então, Lucas mostra que um grupo de judaizantes, né, se sentiu incomodado com o relatório dos missionários, Atos 15:1, e esse grupo, supostamente convertidos à fé, que haviam vindo de Jerusalém para Antioquia, se opôs ao ingresso de gentios na igreja sem cumprir a exigência da lei. Então vamos explicar aqui para os irmãos. Então, Paulo e Barnabé, eles fazem um relatório, né, do que Deus estava fazendo ali, leva para a igreja de Jerusalém. A gente vai ver que lá em Jerusalém eles são muito bem recebidos pelos líderes da igreja, amém? E ao apresentar esse relatório ali, um grupo também de judeus, de judaizantes, contrariam, citam as mesmas coisas que foi citado lá na igreja da Antioquia, amém? E ali vai acontecer um alvoroço, né? E de novo, né? A liderança vai se posicionar em relação a isso, amém, irmãos? Então houve, portanto, um confronto entre esse grupo judaizante e os missionários de Paulo e Barnabé, na igreja de Antioquia, certo? Houve esse alvoroço. A questão tomou grandes proporções, correndo o risco de até mesmo a igreja dividir, tá? A igreja em Antioquia, o que existia uma resposta rápida por parte da liderança. Então, quando esse problema surgiu lá na igreja da Antioquia, amém, irmãos? O texto é bem claro em dizer que Paulo e Barnabé teve ali não uma pequena contenda entre eles, na resolução, repreendendo esses irmãos. Então foi um negócio, foi caloroso essa reunião. Amém? E corria-se o risco de dividir a igreja, mas os apóstolos, a liderança agiu muito rápido aqui. Amém? Então, prosseguindo aí. Contudo, por se tratar de um tema complexo e de amplo alcance, a igreja de Antioquia considerou adequado manter a questão, remeter a questão para Jerusalém. Amém? Então, na igreja mãe, o assunto seria analisado e amplamente discutido pelos apóstolos e presbíteros. Amém, irmãos? Então, quando os irmãos da igreja de Antioquia, juntamente com Paulo e Barnabé, eles se dirigem agora em Jerusalém e levam o caso ali. Amém, irmãos? Bom, então, o que nós aprendemos aqui no primeiro tópico? Que a exigência da circuncisão aos gentios gerou um sério questionamento sobre a natureza da salvação em Cristo. Então, o que nós estamos estudando aqui? Que o problema que havia, o Concílio de Jerusalém, ela foi criado para tratar de assuntos doutrinários, né? O debate doutrinário. Os judaizantes deixaram claro que a igreja deveria circuncidar, certo? Os gentios convertidos e ordenar que eles guardassem a lei de Moisés. Porque no entendimento deste grupo, sem a observância da lei, ninguém podia salvar. Amém, irmãos? Então, eles trouxeram esta causa ali dentro, né? Quando o caso chega em Jerusalém, um grupo de judaizantes se manifesta lá também. Amém? O que ocorre? Então, os líderes, eles se reúnem e eles começam a ter um diálogo entre eles bem extenso. Esse diálogo entre eles foi longo, porque a questão era muito delicada. Amém? Mas eles chegaram a uma conclusão. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Bom, Pedro,
ele foi o primeiro a tomar a palavra. Então, se observa que os líderes estão aqui debatendo o assunto, eles estão tratando da causa, amém? E, visto que já dentro de uma conclusão, Pedro toma a palavra. Pedro é o primeiro a ver a gravidade da questão e ela deveria ser tratada com objetividade que o caso exigia. Então, a experiência da salvação dos gentios em Cesareia deveria servir de parâmetro. O que Pedro vai falar aqui quando ele toma a palavra? Pedro vai citar a experiência que ele teve lá na casa de Cornélio em Cesareia. Toda aquela manifestação divina, um anjo aparece lá para Cornélio quando ele estava orando, né? E manda ele chamar Pedro, que estava lá em Jope. Amém? Para que Pedro viesse até ali, porque Pedro tinha uma palavra de salvação a eles. Enquanto Cornélio envia pessoas lá para trazer Pedro, Cornélio vai chamar as pessoas ali na redondeza para vir para a tua casa, para a casa dele, amém? E o fato aconteceu, já estudamos em aula passada, não vou citar aqui, mas houve uma experiência muito impactante na casa de Cornélio. Eles fizeram um culto ali onde Pedro ministrou a palavra e o Espírito Santo desceu sobre os gentios. E é bom ressaltar aqui também que Pedro teve uma experiência maravilhosa, porque ao meio-dia Pedro estava lá em Jope orando no terraço e Deus mostrou a Pedro uma visão de um lençol que descia do céu cheio de animais, de répteis, que aos judeus são considerados imundos, e Deus falou 3 vezes com ele, mata e come, né? E ele fala, de maneira alguma, Senhor, eu comi coisa imunda, não coloquei coisa imunda na minha boca, enfim, não chames tu imundo que Deus purificou. E essa visão se estendeu por 3 vezes, Pedro está relatando isso, né? E, de repente, então, veio ali 3 gentios o convidando para ir à casa de Cornélio. Então, quando Pedro ele dá esse testemunho da conversão dos gentios lá na casa de Cornélio e a manifestação do Espírito Santo, então já deu uma ênfase ali que os gentios também faziam parte da salvação do Senhor Jesus Cristo. Então Pedro ele toma a palavra e ele começa a relatar esta experiência, né? Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Pedro, então, ele evoca aqui a experiência pentecostal gentílica como prova da aceitação deles por Deus, né? Porque enquanto Pedro pregava na casa de Cornélio, o Espírito Santo desceu sobre eles ali, foi um movimento pentecostal, igualmente como ocorreu lá em Atos capítulo 2. E aquele grupo de pessoas que estavam com Pedro entenderam ali que os gentios também, né, sendo gentios, Deus presenteou a eles com o Espírito Santo. E o Espírito Santo aqui é como um selo de garantia. Amém, irmãos? O Espírito Santo também tem esse símbolo de selo de garantia. É um sinal de que nós pertencemos a Deus. Então não foi só os judeus que receberam o Espírito Santo lá em Atos capítulo 2 como um selo de garantia de ser pertencente a Deus. Os gentios também receberam essa dádiva de Deus. E Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós, é o que Pedro, amém, está relatando aqui. Bom, Pedro foi o primeiro a tomar a palavra. Segundo, veio Paulo e Barnabé também relatando, tá, irmãos? Tudo que Deus havia feito com eles ali na igreja de Antioquia. Porque na igreja de Antioquia também os gentios receberam o Espírito Santo, receberam a palavra com aquele grupo de irmãos que estavam pregando, o trabalho cresceu, eles foram enviados de Jerusalém para Antioquia e ali houve a manifestação do poder de Deus, o Espírito Santo também derramando sobre a vida dele. Amém? Olha que reunião maravilhosa, né? Pedro deu o testemunho, Barnabé e Paulo dão o testemunho deles do que aconteceu com os gentios. Amém? E
foi a maneira, então, que eles conseguiram é, amenizar aquela situação. Amém, irmãos? Então, o derramamento do Espírito Santo sobre os gentios, anos antes em Cesareia, na casa de Cornélio, havia sido uma experiência objetiva, é o que Pedro está falando para eles aqui. Então, Pedro espera que o seu argumento seja aceito da mesma forma que foi aceito pelos judeus que questionaram a salvação dos gentios, porque lá em Cesareia também, quando aconteceu esse fato, os judaizantes também questionaram. Quando Pedro explicou tudo para eles, então eles aceitaram e ele esperava que agora também o seu testemunho fosse aceito com este grupo de judaizantes que alvoroçaram ali a reunião. Amém? Por último, né, quem ainda falando de Pedro, é o mesmo argumento que Pedro já havia sido usado pelos apóstolos Paulo na ocasião no seu debate com os crentes da Galácia, tá? Paulo deixou claro que o recebimento do Espírito Santo era um fato observável. Então, nós temos aqui testemunho suficiente mostrando para os judeus daquela época que os gentios também era alvo da salvação de Deus. Amém, irmãos? Aí nós temos então Tiago, que fala por último, amém? Tiago ele vai trazer uma questão muito importante para esse debate, porque Tiago agora, quando ele toma a palavra, Tiago agora ele era o pastor da igreja de Jerusalém, amém? Pedro falou primeiro, depois Paulo e Barnabé, agora Tiago toma a palavra e ele vai trazer uma questão muito importante. O irmão do Senhor, né, o Tiago, o irmão do Senhor, recorre às profecias para fundamentar a sua defesa da decisão dos gentios na igreja. Então Tiago vai citar que os profetas, a parte em que Tiago ele vai mencionar é Amós capítulo 9, a partir do versículo 11, aonde vai citar ali uma promessa que Deus tinha também de salvação com os gentios. Ou seja, aquilo que a oposição estava apresentando, dizendo que os gentios só podiam ser salvos se eles fossem circuncidados e guardassem a lei de Moisés, eles apresentaram uma causa sem base bíblica. Eles não tinham uma base bíblica para afirmar aquilo que eles estavam falando. Amém, irmãos? Então, Tiago vai trazer uma base bíblica para aquilo que eles estavam implantando ali. Ou seja, aquilo que estava sendo decidido nessa reunião, eles estavam baseados na palavra de Deus. Os profetas do Antigo Testamento falaram da conversão dos gentios. E Tiago, com esta palavra, ele dá um checkmate de vez naquele grupo de pessoas. Amém, irmãos? Porque eles estavam querendo implantar uma doutrina sem base bíblica. Eles não tinham nenhuma parte nas Escrituras dizendo, né, que se fizesse aquilo que eles estavam querendo que se fizesse. Ficou claro, irmãos? Então, por isso que nós falamos, né, irmãos? Um texto fora do contexto é pretexto, né, para se criar aí heresias. Amém? Então, isso é muito importante. Então, para Tiago, a inclusão dos gentios na igreja estava predita nos profetas. Glória a Deus por isso. E contra fatos não há argumento. Amém, irmãos? Que maravilha, né? Então, a aceitação dos gentios na igreja não era uma inovação sem respaldo nas Escrituras. Tá? Em inúmeras passagens da Bíblia, no Antigo Testamento, traz essa ênfase de que Deus também tinha um plano de salvação para os gentios. Deus já havia mostrado aos antigos profetas que os gentios também fariam parte do seu povo. Amém? Nós aprendemos aqui no segundo tópico que os apóstolos usaram experiências espirituais e fundamentos proféticos para afirmar a aceitação dos gentios por Deus. Tópico 3, a decisão da Assembleia de Jerusalém. Bom, é digno de nota o papel atribuído ao Espírito Santo na tomada de decisões da igreja. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Irmãos, o final aqui desta reunião, com a palavra
do apóstolo Tiago, eles chegaram então a uma conclusão, certo? Qual foi a conclusão? Nada vamos impor sobre os gentios, certo? Sobre guardar a lei, sobre circuncidar. O que nós vamos detectar aqui é o seguinte, que eles se abstenham da prostituição, da carne sufocada e também do sangue de animais. Esta foi a única restrição que foi dada aos gentios, que se eles guardassem, eles fariam muito bem isso. E essa decisão, Tiago frisa muito bem, que pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Perceba que o Tiago, o apóstolo Tiago, ele não fala que pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Não, ele fala, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor, né, impedimento algum aos gentios. Então, o Espírito Santo não era apenas visto como o Espírito Santo não era apenas visto como doutrina na igreja, mas como uma pessoa com participação ativa. Então, é muito importante, tá, irmãos, para a liderança da igreja, chamar o Espírito Santo para a reunião, para que ele conduza, para que a primeira decisão seja do Espírito Santo. Amém? Por que hoje muitas coisas dão errado, muitas coisas saem fora do propósito de Deus? É que muitas vezes, em grandes concílios, em grandes reuniões, não é verdade? Não se presta atenção naquilo que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Amém? Então isso é muito importante. Então o texto de Atos capítulo 15, do 28 ao 32, menciona que Judas e Silas eram profetas, que eles fizeram parte da comissão que levou a carta à decisão tomada pela Assembleia. Então, visto que foi tomada aquela decisão, isso trouxe uma alegria para os irmãos de uma maneira em geral. Amém, irmãos? Então foram nomeados ali algumas pessoas para que pudesse levar esta carta lá para a igreja na região da Ásia ali, né? Turquia, e aquelas igrejas que faziam parte ali. Então, veja que interessante. E aqui vai citar o nome de Judas e Silas, que também eram profetas, e eles também foram escolhidos para levar esta carta, certo, para outras igrejas. Pastor, o que estava escrito nessa carta? Que os gentios não era obrigado em guardar as leis e nem circuncidar, somente que eles se abstessem da prostituição, da carne sufocada e também do sangue. Tá bem? Então vamos lá. Isso explica por que as coisas funcionavam na primeira igreja. Amém, irmãos? Então, a questão de ser guiado pelo Espírito Santo, a questão de buscar uma palavra que fale sobre aquele assunto, como Tiago fez, né? A igreja funcionava muito bem. Esse era o padrão da igreja primitiva e deve ser também o padrão da igreja de hoje. Então, a gente tem estudado durante este trimestre inteiro, né, que todos os problemas que surgiram ali na igreja de Jerusalém, e a gente está estudando a igreja de Jerusalém como um exemplo a ser seguido, é que todos os problemas que surgiam ali, os líderes da igreja agiam rápido. O primeiro deles, lá no comecinho, com aquela situação, né, que as viúvas gregas estavam reclamando, né, de que os alimentos não chegavam até a eles, e houve ali uma contenda, e foi ali então que os líderes decidiram chamar 7 pessoas, instituindo ali o cargo do diácono, né, o serviço diaconal na igreja para atender essas necessidades, e assim foi, né? Então, e a igreja de Jerusalém, uma igreja vitoriosa, porque eles faziam, né, isso muito bem. Esse era o padrão da igreja primitiva e deve ser também o padrão da igreja de hoje. Amém, irmãos? Então, depois dos intentos, debates, o parecer da Assembleia foi de que os gentios deveriam abster-se das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue e da carne sufocada e da fornicação, né?
Isso é muito importante. Foi isso que foi decretado e esta carta então foi entregue. Amém, irmãos? Então, o que é importante estudar isso aqui? É porque hoje, nos dias de hoje, pleno século XXI, certo? Existem ainda algumas igrejas que guardam práticas do Antigo Testamento. Amém? Existe ainda nos dias de hoje igrejas que guardam leis do Antigo Testamento. Igreja que se diz evangélica. Amém, irmãos? Então, lá em Atos, capítulo 15, já foi decretado por quem? Pelos apóstolos, que tinha a autoridade espiritual, né? As escrituras estavam sendo escritas ainda, né? Depois que fechou o cão das Sagradas Escrituras, glória a Deus por isso. Então, não tem o porquê hoje algumas igrejas, né, cristãs evangélicas querer guardar práticas do Antigo Testamento. Amém? Então, ficou claro? Glória a Deus por isso. Fica óbvio que a igreja procurou resolver a questão, tá? Mantendo-se rigorosamente fiel à doutrina da salvação pela graça. Amém, irmãos? Então, os elementos do legalismo judaico deveriam ser rejeitados, mas evitando os extremos de rejeitar os irmãos judeus da mesma fé. Então, a prática que eles estavam querendo que os gentios fizessem era errada. Mas também havia que se ter um cuidado de não rejeitar os irmãos judeus, mas que isso ficasse muito bem resolvido entre eles. Amém, irmãos? Então, aqui fica óbvio que a igreja procurou resolver a questão mantendo-se rigorosamente fiel à doutrina da salvação pela graça. Amém? Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Maravilha? Bom, nós aprendemos aqui no tópico 3, tá? Que, guiada pelo Espírito Santo, a igreja decidiu preservar a graça e promover a comunhão entre judeus e gentios convertidos. Partindo então para a nossa conclusão, aprendemos o seguinte: que a igreja sempre será desafiada a enfrentar os problemas que surgem em seu meio. Isso é óbvio. No capítulo 6 de Atos, vimos como ela resolveu um conflito de natureza social, né, lá no comecinho que eu falei, provocado por reclamações de crentes helenistas, hebreus da fala grega. É o caso que eu citei das viúvas de fala grega, que estava reclamando ali então que os alimentos não chegavam até ela. Então a igreja, a liderança, ela agiu rapidamente. Aqui o problema foi de natureza doutrinária, né, na questão da igreja de Antioquia, uma questão melindrosa que queria muita habilidade por parte da liderança para ser resolvida. Amém, irmãos? Então, graças ao perceber de uma liderança sábia, orientada pelo Espírito Santo, a igreja tomou a decisão certa. Que maravilha, né? Então, a unidade da igreja foi preservada e Deus foi glorificado. Amém, irmãos? Então, nós chegamos então aqui a mais um final, né, desta aula, desse trimestre. Foi muito bom, né, esse tema da lição. A igreja de Jerusalém foi um tema muito bom a ser estudado. Aprendemos aqui lições preciosíssimas, né, sobre como a igreja deve lidar com os problemas quando elas surgirem. Amém, irmãos? Foi muito importante fazer parte, né, dessa manifestação, porque a igreja de Jerusalém é uma igreja que foi capacitada pelo Espírito Santo, uma igreja que recebeu ali é, o poder de Deus, do Espírito Santo, para pregar o Evangelho na Judéia, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Então, muito boa mesmo essa lição. E nós, na semana que vem, estaremos com uma lição também muito importante. Falaremos do corpo, da alma e do espírito. Deus abençoe a todos, um ótimo final de semana. Espero vocês aqui na semana que vem. Fiquem com Deus.